Antes que esse mês acabe, algo vai mudar no seu financeiro. Não estou falando de esperança, não estou falando de talvez, estou falando de ativação, de desbloqueio real, de portas financeiras que estavam fechadas há meses, talvez anos, começando a se mover agora. E eu sei que você já ouviu promessa antes, já ouviu que ia melhorar, já acreditou que esse mês ia ser diferente. E mesmo assim o cartão continuou no limite. O financiamento continuou pesando, a dívida continuou crescendo e o dinheiro continuou sumindo antes do fim do mês. Mas o que você vai receber aqui hoje não é promessa vazia. É um método. É um código espiritual que a maioria nunca acessa. E é exatamente por isso que a maioria continua travada. O Salmo 23 é recitado por milhões de pessoas todos os dias, em igrejas, em casas, em momentos de desespero financeiro, com lágrimas no rosto e boleto na mão. E mesmo assim, para a maioria, nada muda. Por quê? Porque existe uma forma específica de ativar esse salmo que transforma simples recitação em decreto de autoridade, que transforma súplica em posicionamento de herdeiro, que transforma oração comum em ativação financeira real. E essa forma, esse código, é o que você vai receber hoje nesse vídeo, do começo ao fim. Mas aqui está o detalhe que não pode ser ignorado. Esse código só se completa no fechamento. Só se sela quando você chega até o final. Quem sair antes perde exatamente o ponto de virada que muda tudo. Por isso, não pause, não pule, não deixe para depois. Agora, antes de continuar, faça uma coisa. Vai no comentário e escreve "Eu creio". 2 palavras, simples, mas poderosas. Porque esse não é um gesto simbólico, é um ato de fé. É você marcando território publicamente. É você dizendo para o espiritual: eu estou aqui, eu estou pronto, eu recebo. E escreve também o seu primeiro nome. Porque hoje esse nome vai ser ativado, vai ser decretado, vai ser colocado diante da provisão com autoridade. Você não veio até esse vídeo por acidente. Você foi conduzido. E o que está prestes a acontecer no seu financeiro? O desbloqueio, o fluxo de dinheiro chegando, as portas financeiras abrindo, as dívidas sendo quitadas, a provisão se manifestando de formas que você ainda não consegue imaginar. Tudo isso começa agora. Com você, com esse vídeo, com esse método. Antes que esse mês acabe. Fica até o final. O que está fechado está prestes a abrir. Existe algo acontecendo com o seu dinheiro que você ainda não conseguiu nomear. Não é só falta. Não é só dívida. É uma sensação que fica no peito quando você olha para o extrato bancário e sente aquele aperto silencioso que não some nem quando você tenta dormir. Você trabalha, você tenta, você se esforça, e mesmo assim no final do mês, sempre falta. Sempre tem uma conta que não fecha. Sempre tem um boleto que aparece na hora errada, e você fica se perguntando: por que para mim é tão difícil? Por que o dinheiro parece fugir antes mesmo de chegar? Essa sensação tem um nome. Ela se chama bloqueio financeiro. E ela não é fraqueza sua, não é falta de esforço. Não é azar, é uma porta financeira que está fechada e que ninguém te ensinou a abrir do jeito certo. Muita gente passa a vida inteira tentando resolver o problema financeiro pelo lado errado. Corta gasto aqui, faz empréstimo ali, coloca no cartão de crédito, pega um financiamento, tenta uma renda extra e mesmo assim continua no mesmo lugar. Porque o problema não está no dinheiro em si. O problema está na raiz, está no que está bloqueando a provisão de chegar até você. E é exatamente isso que vai mudar hoje. Não amanhã, não no mês que vem. Hoje, porque o que você vai receber aqui não é uma palestra sobre finanças. Não é uma lista de dicas para economizar. É uma ativação. É um desbloqueio real, progressivo, que começa agora e se completa quando você chegar até o final. Cada palavra desse vídeo foi construída para mover algo dentro de você, para deslocar o que está parado, para abrir o que está fechado,
para liberar o fluxo de provisão que já tem o seu nome. Você chegou aqui no momento certo. Agora não saia. O que vem no próximo trecho vai revelar por que a maioria das orações financeiras não funciona. E o que precisa mudar antes de qualquer decreto fazer efeito. Você já orou por dinheiro. Já pediu provisão. Já se ajoelhou com o coração partido, com o cartão bloqueado na carteira e o financiamento atrasado. E pediu com toda a força que tinha. E provavelmente sentiu, pelo menos por alguns minutos, que algo ia mudar. Que dessa vez ia ser diferente. Mas os dias passaram, o mês virou e o peso continuou. As contas continuaram, a dívida continuou. E junto com ela veio uma pergunta que dói mais do que qualquer boleto. Será que eu não mereço? Será que a minha oração não está chegando? Será que existe algo de errado comigo? Não existe nada de errado com você. O que existe é uma postura errada diante da provisão. E postura não tem nada a ver com intensidade de emoção. Tem a ver com identidade. A maioria das pessoas ora como alguém que está do lado de fora de uma casa, batendo na porta, esperando que alguém venha abrir. Cheia de esperança, sim. Cheia de fé, talvez. Mas do lado de fora. E quando você está do lado de fora, você depende da vontade de outro para entrar. Você suplica, você espera, você torce, e aí o dinheiro não vem, e você acha que a resposta foi não. Mas a resposta não foi não. Você só estava batendo na porta errada, do jeito errado, sem saber que a chave já estava na sua mão. Existe uma diferença enorme entre pedir e decretar. Pedir é reconhecer a ausência. É dizer, eu não tenho, eu preciso, eu espero que venha. Decretar é reconhecer a autoridade. É dizer, eu já tenho direito, eu já estou posicionado, eu recebo agora. Um filho que entra na casa do pai não bate na porta pedindo licença. Ele entra, porque ele sabe que aquela casa também é dele. Ele sabe que a mesa farta também é para ele. Ele sabe que a provisão não é favor, é herança. E é exatamente essa mudança de postura que transforma uma oração comum em uma ativação financeira real. Não são as palavras que mudam, é a voz por trás das palavras, é a identidade de quem fala. Pedir abre conversas, decretar abre portas financeiras. No próximo trecho, você vai entender qual é o código espiritual que ativa o fluxo de dinheiro. E por que o Salmo 23 só funciona quando você o usa com essa autoridade. O Salmo 23 é o texto mais recitado do mundo. Está na boca de crentes e não crentes, de avós e de crianças, de pessoas em leitos de hospital e de pessoas em momentos de celebração. Mas existe algo que quase ninguém percebe quando recita esse salmo. Existe uma camada que fica escondida para quem lê apenas as palavras sem entender o posicionamento por trás delas. Porque o Salmo 23 não começa com um pedido, não começa com uma súplica, não começa com alguém implorando por provisão. Ele começa com uma declaração: o Senhor é o meu pastor. Não eu espero que seja. Não eu peço que seja. É presente, firme, sem margem para dúvida. E é exatamente aí que está o código que a maioria perde. Quando Davi escreveu esse salmo, ele não estava em um momento de tranquilidade. Ele era um guerreiro. Ele conhecia a batalha, conhecia a escassez, conhecia o peso de liderar e de carregar responsabilidade. E mesmo assim, no meio de tudo isso, ele não pediu. Ele declarou: nada me faltará. Não eu espero que nada me falte. Não, por favor, que nada me falte. Nada me faltará. Essa é a voz de alguém que entendeu sua identidade. Que entendeu que a provisão não é algo que precisa ser conquistado com lágrimas suficientes ou com palavras perfeitas. É algo que pertence a quem conhece o pastor. E conhecer o pastor não é repetir o nome dele. É viver como filho. É agir como herdeiro. É decretar como alguém que sabe que o celeiro está cheio e que a porta financeira está pronta para abrir. É por isso que muita gente recita o Salmo 23 e não vê movimento.
Porque recitar sem posicionamento é como segurar uma chave dourada e nunca colocá-la na fechadura. A chave está na mão. A porta está ali. Mas sem o movimento, sem a autoridade de girar a chave e empurrar a porta, nada acontece. O código espiritual que ativa o desbloqueio financeiro não está em encontrar palavras mágicas. Está em você entender quem você é antes de abrir a boca. Está em você chegar diante da provisão, não como mendigo, mas como filho. Não como alguém que torce para o dinheiro aparecer, mas como alguém que sabe que o fluxo já foi liberado e que está chegando agora por caminhos que você ainda nem consegue ver. A chave já está na sua mão. O próximo passo é aprender a girar. No trecho que vem a seguir, você vai descobrir por que o bloqueio financeiro tem raízes mais profundas do que qualquer dívida ou cartão de crédito e como cortar essa raiz de vez. Existe uma raiz que ninguém te mostrou. Uma raiz que cresce no silêncio, que se alimenta de cada mês difícil, de cada cartão recusado, de cada vez que você teve que escolher qual conta pagar, porque não dava para pagar todas. Essa raiz não está no seu banco, não está no seu salário, não está na economia do país. Essa raiz está dentro de você, e ela tem um nome: crença de escassez. É a voz que diz que dinheiro é difícil, que prosperidade é para os outros, que você nasceu para se virar com o que tem, que pedir mais é ganância, que sonhar grande é ingenuidade. Essa voz não veio do nada. Ela foi plantada por situações, por pessoas, por anos de aperto que foram ensinando ao seu espírito que falta é o estado normal e que abundância é exceção. E o problema é que quando essa crença está enraizada, ela sabota tudo. Você pode fazer a oração certa, no momento certo, com a voz certa, e ainda assim o bloqueio financeiro continua. Porque por fora você está decretando prosperidade, mas por dentro uma voz mais antiga está dizendo que não vai funcionar, que não é para você, que você não merece. É como tentar encher um balde furado. A provisão tenta entrar, mas a crença de escassez cria um furo por onde tudo escapa antes de se fixar. E aí você fica no ciclo. Ora, acredita por um momento, não vê resultado imediato, desanima, duvida, e a porta financeira continua fechada. Não porque Deus não respondeu, mas porque a raiz nunca foi arrancada. Hoje essa raiz vai ser cortada. Não gradualmente, não com o tempo, agora. Porque o primeiro ato de desbloqueio financeiro não é uma oração, é uma decisão. A decisão de que você não vai mais concordar com a voz da escassez, de que você não vai mais tratar a falta como sua identidade, de que dívida, financiamento atrasado, cartão no limite. Essas coisas são situações, não sentenças. São temporárias, não permanentes. São o estado atual, não o estado final. E quando você muda a forma como enxerga a sua realidade financeira, você muda a postura com que chega diante da provisão. E é essa postura diferente que começa a mover o que estava parado, que começa a abrir o que estava fechado, que começa a trazer dinheiro por caminhos que você ainda não havia considerado. Escassez era uma crença. Abundância é a sua herança. O que vem no próximo trecho é o momento em que essa herança começa a se tornar concreta, porque você vai entender como a identidade de filho transforma decretos em resultados financeiros reais. Filho não pede mesada com medo de ser recusado. Filho chega à mesa sabendo que o lugar é dele. Essa imagem parece simples, mas ela carrega uma verdade que pode mudar completamente a sua relação com o dinheiro, com a provisão e com tudo que você tem decretado sem ver resultado. Porque a diferença entre um órfão e um filho não está no que eles têm, está no que eles sabem que podem receber. O órfão agradece pelo mínimo porque tem medo de pedir mais. O filho recebe o máximo porque sabe que o pai tem mais do que suficiente. E quando você entende que você não é órfão espiritual, que você tem um pai que possui o ouro e a prata, que possui os gados em 1000 colinas,
que possui tudo que existe no universo, você para de orar com voz de quem não sabe se vai ser atendido e começa a decretar com voz de quem sabe que a resposta já foi dada. Essa identidade de filho muda a frequência do seu decreto, muda o peso das suas palavras, muda a forma como a provisão responde. Porque não é a intensidade do choro que move o financeiro, é a clareza da autoridade. Um general no campo de batalha não chora para que os soldados avancem. Ele ordena, com firmeza, com convicção, com a certeza de que a ordem será cumprida. E é exatamente assim que você precisa chegar diante das suas portas financeiras. Não implorando para que abram, ordenando que abram. Não torcendo para que a dívida some, decretando que ela é quitada. Não esperando que o dinheiro apareça um dia, declarando que o fluxo está se movendo agora, que a provisão está chegando agora, que as oportunidades estão destrancando agora. E isso não é arrogância. Isso não é presunção. Isso é fé com identidade. É fé que sabe em quem crê. É fé que não vacila, porque conhece o caráter do Pai. Quando você decreta com essa convicção, algo sobrenatural começa a acontecer no seu território financeiro. Portas que estavam emperradas começam a se mover. Pessoas que você nem imaginava começam a aparecer com oportunidades. Ideias chegam, caminhos surgem. Dinheiro começa a fluir por canais que estavam secos. Não porque você repetiu palavras bonitas, mas porque você finalmente se posicionou como filho e não como pedinte. Porque você finalmente pegou a chave que já estava na sua mão e colocou na fechadura certa. Você não é pedinte de provisão, você é herdeiro de abundância. No próximo trecho, você vai entender como selar essa identidade com obras e por que cada ato de fé que você pratica hoje acelera o movimento do seu desbloqueio financeiro. Fé sem obra é estátua, bonita de olhar, mas imóvel. E quando se trata de desbloqueio financeiro, de portas financeiras abrindo, de provisão se movendo, a obra é o que sela o decreto, é o que transforma a palavra falada em território tomado. Pense assim, quando um agricultor quer colheita, ele não fica sentado dentro de casa decretando que o campo vai produzir. Ele vai até o campo, ele prepara a terra, ele planta a semente, ele age como se a colheita já fosse certa, porque para ele é. Ele não sabe exatamente como a semente vai germinar, ele não controla a chuva, ele não controla o sol, mas ele planta, porque ele sabe que sem o ato de plantar, não existe colheita para receber. E é exatamente assim que funciona o ciclo de provisão e abundância na sua vida financeira. Cada ato de fé que você pratica é uma semente. Cada vez que você compartilha uma palavra de prosperidade com alguém que precisa, você está plantando. Cada vez que você age com generosidade mesmo quando o cartão está no limite, você está plantando. Cada vez que você decreta em voz alta, mesmo com o boleto vencido na mesa, mesmo com o financiamento atrasado, mesmo com a conta negativa, você está plantando. E semente plantada com fé não volta vazia. Ela germina, ela cresce, ela produz fruto em proporção muito maior do que o que foi semeado. Porque o princípio espiritual de semear e colher não é metáfora poética, é lei, é mecanismo. É o modo como o fluxo de dinheiro e provisão foi desenhado para funcionar desde o princípio. E os selos visíveis de fé importam mais do que você imagina. Quando você curte esse vídeo, você está fazendo um ato de fé. Está dizendo que acredita no que está recebendo. Quando você comenta o seu nome aqui, você está ancorando a bênção. Está marcando o território. Está dizendo em público: eu estou nessa corrente, eu recebo, eu decreto. Quando você se inscreve no canal e ativa o sino, você está entrando em um exército de fé. Um grupo de pessoas que estão decretando juntas, que estão movendo o espiritual juntas, que estão abrindo portas financeiras juntas. E quando você compartilha com 3 pessoas que precisam ouvir isso, você está semeando em campo fértil.
E a colheita que volta para você é multiplicada. Não é coincidência, é princípio. Cada semente de fé que você planta hoje prepara o solo para a colheita de amanhã. No trecho que vem a seguir, você vai passar por uma transformação de identidade que poucos experimentam, porque a maioria para antes de chegar até aqui, e é exatamente por isso que a provisão nunca se completa. Existe um momento em toda a batalha financeira em que o cansaço fala mais alto do que a fé. É o momento em que você já tentou de tudo, já reorganizou o orçamento, já cortou gastos, já fez acordo com o banco, já negociou o cartão de crédito, já pediu prazo no financiamento, já trabalhou mais horas, já abriu mão de coisas que amava para tentar fechar as contas. E mesmo assim, o mês acabou no vermelho de novo. E nesse momento, algo muito perigoso acontece dentro de você. Não é desistência. É pior do que desistência. É aceitação silenciosa. É o momento em que você para de lutar contra a escassez e começa a conviver com ela, como se ela fosse parte da sua vida, como se a dívida fosse um companheiro permanente, como se a porta financeira fechada fosse o endereço definitivo da sua história. Mas eu preciso que você entenda algo agora. Esse cansaço que você sente não é fraqueza, é sinal. É sinal de que você esteve lutando com as ferramentas erradas por tempo demais, de que você esteve tentando resolver no natural o que só se resolve no espiritual, de que você esteve carregando um peso que não foi feito para os seus ombros. Porque existe uma diferença enorme entre lutar pela provisão e receber a provisão. Lutar pela provisão é exaustivo. É você contra o mundo, contra os boletos, contra o sistema, contra o tempo. Receber a provisão é diferente. É você posicionado, firme, com a identidade de filho estabelecida, enquanto forças que você não vê trabalham a seu favor. É o exército celestial movendo pessoas, abrindo caminhos, desbloqueando oportunidades, trazendo dinheiro por canais que você jamais conseguiria criar sozinho. E é para esse lugar que você está sendo conduzido agora. Não para mais esforço, para mais posicionamento. Não para mais luta, para mais autoridade. Você está saindo do papel de servo que implora e entrando no papel de filho que recebe. Está trocando o manto de escassez pelo manto de honra. Está deixando para trás a identidade de quem vive contando centavos e assumindo a identidade de quem administra a abundância. Isso não significa que as contas somem da noite para o dia. Significa que a sua postura diante delas muda. E quando a postura muda, o resultado muda. Quando você para de se ver como vítima da sua situação financeira e começa a se ver como administrador da prosperidade que está chegando, as portas financeiras que estavam emperradas começam a ceder. O fluxo começa a se mover, e o dinheiro começa a aparecer por caminhos que você não havia mapeado. Você não veio até aqui para conviver com escassez. Você veio para administrar abundância. O que vem no próximo trecho é o momento em que o espiritual entra em guerra pelo seu financeiro. E você vai entender por que nenhuma corrente de dívida ou miséria consegue resistir quando a autoridade certa é ativada. Existe uma guerra acontecendo no território financeiro da sua vida. Não é metáfora, não é linguagem poética para animar sermão. É real. E ela acontece em uma dimensão que os olhos físicos não enxergam, mas que os resultados financeiros revelam. Cada porta financeira fechada tem uma força por trás dela. Cada bloqueio que persiste mesmo depois de você ter tentado de tudo, tem uma raiz espiritual que nenhuma planilha de gastos consegue cortar. Cada ciclo de dívida que se repete mês após mês, cada cartão que volta a encher logo depois de ser quitado, cada financiamento que parece não ter fim, tudo isso tem uma origem que vai além do visível. E é exatamente por isso que soluções puramente naturais não resolvem. Porque você não pode cortar com tesoura física o que está amarrado no espiritual. Mas aqui está a boa notícia, e ela é grande. Se existe uma guerra, existe também um exército. E esse exército não está do lado do inimigo, está do seu lado. Forças celestiais foram designadas para trabalhar a seu favor.
para mover pessoas que têm o que você precisa, para abrir portas que estavam trancadas por dentro, para trazer ideias que valem dinheiro, para criar oportunidades onde antes só havia parede, para cortar amarras de escassez e miséria que foram enroladas ao redor da sua provisão por anos. E esse exército não age por emoção, não age por intensidade de choro, age por autoridade. Age quando o filho posicionado abre a boca e decreta. Age quando a voz de comando é dada com fé, com identidade, com a certeza de quem sabe que a vitória já foi conquistada. Você é o comandante nesse território, não o general do exército celestial, mas o comandante do seu território financeiro. E como comandante, você tem responsabilidade de falar, de decretar, de ordenar que as correntes se quebrem, de declarar que as portas financeiras se abram, de proclamar que a provisão flui, que o dinheiro chega, que as dívidas são quitadas, que os financiamentos são liquidados, que o cartão de crédito deixa de ser corrente e vira ferramenta. Cada palavra que você fala com autoridade é uma ordem que move o invisível. É um martelo que quebra a amarra. É uma espada que corta o que estava prendendo o seu fluxo financeiro. E quando você fala assim, com essa voz, com essa postura, com essa identidade, nenhuma força de escassez consegue permanecer de pé no seu território. Você é comandante do seu território financeiro. É hora de dar as ordens. O que vem no próximo trecho é o clímax de tudo que foi construído até aqui. O momento do decreto, da oração de autoridade, da ativação financeira que vai mover o que estava parado na sua vida. Chegou o momento. Tudo que foi construído até aqui, a identidade, a postura, a autoridade, o posicionamento de filho, foi preparação para esse instante. Não saia agora. Não pause. Não deixe para depois. Porque o decreto que você vai fazer agora não é repetição de palavras bonitas. É ativação. É o momento em que você abre a boca como comandante do seu território financeiro e declara o que é seu por direito. E tudo que foi plantado nos trechos anteriores vai se somar a essa voz. Vai dar peso, vai dar autoridade, vai dar movimento ao que estava parado. Respire fundo. Coloque a mão no peito se precisar e fale junto, em voz alta. Porque decreto murmurado não move território. Decreto proclamado abala fundamentos. Pai, eu venho diante de ti não como pedinte, mas como filho. Não como alguém que torce para ser atendido, mas como herdeiro que sabe que a provisão já foi preparada. Eu decreto agora, com autoridade e com fé, que toda corrente de escassez que estava amarrada ao meu financeiro é cortada nesse momento. Toda amarra de miséria, toda raiz de dívida cíclica, todo bloqueio que impediu o dinheiro de fluir na minha vida, eu declaro quebrado, dissolvido, sem efeito a partir de agora. As portas financeiras que estavam fechadas eu decreto abertas. As portas financeiras que estavam emperradas eu decreto destrancadas. O fluxo de provisão que estava represado eu decreto liberado, correndo, chegando, se manifestando na minha vida de forma concreta, visível e abundante. Eu decreto que minhas dívidas são quitadas, que meus financiamentos são liquidados, que meu cartão de crédito deixa de ser corrente e se torna ferramenta de prosperidade nas minhas mãos. Eu decreto que dinheiro chega por caminhos que eu ainda não vejo, por oportunidades que estão sendo desbloqueadas agora, por pessoas que estão sendo movidas agora, por ideias que estão chegando agora. Eu decreto que sou capaz de comprar, de conquistar, de construir, que a abundância não é destino distante, mas realidade que está se instalando na minha vida hoje. Eu decreto que sou canal de bênção, que o que chega para mim transborda para a minha família, para os meus filhos, para todos que estão ao meu redor. Eu recebo, eu tomo posse, eu decreto. Amém. O decreto foi feito, o movimento começou. Agora é hora de tomar posse. O que vem no próximo trecho é a tomada de posse final. O momento em que você ancora tudo o que foi decretado e declara que o movimento é irreversível. Decreto feito não volta vazio.
Essa é uma lei espiritual que não depende de como você está se sentindo agora. Não depende se a emoção foi intensa ou se as lágrimas vieram ou não vieram. Não depende se o extrato bancário mudou nos próximos 5 minutos. O decreto foi proclamado com autoridade, com identidade de filho, com fé posicionada. E ele saiu. Ele está em movimento. E agora o que você precisa fazer não é esperar ansiosamente como alguém que não tem certeza do resultado. O que você precisa fazer é tomar posse. Tomar posse é diferente de esperar. Esperar é passivo. Tomar posse é ativo. É você se comportando como alguém que já recebeu, antes mesmo de ver com os olhos físicos, porque a fé verdadeira não espera a manifestação para acreditar. Ela acredita primeiro, e a manifestação vem em seguida. Imagine uma chave dourada na sua mão, pesada, real, com o seu nome gravado nela. Essa chave não abre uma porta qualquer. Ela abre a porta financeira que estava fechada para você. A porta da provisão abundante. A porta do fluxo de dinheiro contínuo. A porta das oportunidades que estavam represadas. E agora você está diante dessa porta. Não do lado de fora implorando. Do lado de dentro, com a chave na mão, pronto para girar, pronto para empurrar, pronto para entrar no território que já é seu por decreto, por herança, por direito espiritual. Você entra, a porta se abre, e do outro lado não há escassez, não há dívida sem solução, não há financiamento sem fim. Do outro lado há uma mesa farta, há provisão transbordando, há dinheiro chegando por caminhos inesperados. A abundância instalada como realidade permanente. E agora você declara em voz alta com a mesma autoridade do decreto que foi feito. Eu tomo posse. Eu tomo posse da minha provisão financeira. Eu tomo posse do fluxo de dinheiro que foi liberado. Eu tomo posse das portas financeiras que foram abertas. Eu tomo posse da quitação das minhas dívidas. Eu tomo posse da liquidação dos meus financiamentos. Eu tomo posse da abundância que é minha por herança. Eu tomo posse agora, não amanhã, não quando eu ver, não quando eu sentir, agora. Porque fé que espera ver para crer não é fé, é cálculo. E você não está aqui para calcular. Você está aqui para receber, para tomar, para possuir o que já foi decretado e que está chegando. Ainda hoje por caminhos que o seu olho ainda não vê, mas que o seu espírito já reconhece. Você tomou posse. O movimento é irreversível. A provisão está a caminho. No trecho que vem agora, você vai entender como blindar tudo o que foi decretado e tomado. Porque o que foi conquistado precisa ser protegido contra o maior inimigo do desbloqueio financeiro. Existe um inimigo que não ataca com boleto, não ataca com dívida, não ataca com cartão bloqueado. Ele ataca com algo muito mais sutil e muito mais perigoso. Ele ataca com dúvida, com o pensamento que aparece no dia seguinte ao decreto e diz: não funcionou. Com a voz que olha para o extrato bancário ainda no vermelho e conclui: foi só emoção. Com o sentimento que surge quando o mês vira e a situação financeira ainda não mudou visivelmente, e sussurra: você acreditou à toa. Esse inimigo é o maior sabotador do desbloqueio financeiro. Não porque ele tenha poder real sobre a sua provisão, mas porque quando você o ouve, quando você concorda com ele, você fecha com as próprias mãos a porta financeira que acabou de abrir. Você desfaz com a boca o que a boca decretou, e o ciclo recomeça. É por isso que blindagem não é opcional. É parte do decreto, é parte da tomada de posse. Você não conquista território e deixa sem proteção. General nenhum toma uma cidade e vai embora sem deixar guarda. E você, como comandante do seu território financeiro, precisa guardar o que foi conquistado. Essa blindagem se chama renovação de mente. É o processo diário de recusar os pensamentos de escassez, de não concordar com a narrativa da falta, de não deixar que notícia negativa, comentário de pessoa negativa ou sentimento de ansiedade financeira destrua o que foi plantado. Não é negação da realidade,
é recusa em deixar a realidade atual definir a realidade final. É a diferença entre olhar para a semente e concluir que não há colheita, e olhar para a semente e saber que a colheita está garantida. Todos os dias, ao acordar, você renova o decreto, não porque ele perdeu validade, mas porque a sua mente precisa ser lembrada do que foi estabelecido. Você acorda e declara: minha provisão está garantida, meu fluxo de dinheiro está liberado, minhas portas financeiras estão abertas, minhas dívidas estão sendo quitadas, minha abundância está chegando. Você constrói um muro ao redor do que foi conquistado, um muro feito de palavras certas, de pensamentos alinhados, de atitudes que refletem a identidade de filho e não de órfão. E esse muro não deixa entrar dúvida, não deixa entrar medo, não deixa entrar a voz da escassez que tenta convencer você de que o decreto não funcionou. Porque funcionou, está funcionando e vai continuar funcionando enquanto você guardar o território com a mesma autoridade com que o conquistou. Decreto protegido é decreto que se completa. Guarde o que é seu. O que vem agora é o fechamento mais poderoso desse vídeo. O momento em que o Salmo 23 é recitado como o ato central de tudo que foi construído, e o decreto final sela a sua provisão de forma definitiva e irreversível. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é promessa distante. É decreto presente. É declaração de identidade. É a voz de um filho que conhece o Pai e que sabe, com certeza, sem vacilação, sem margem para dúvida, que a provisão está garantida. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Há um lugar de descanso financeiro preparado para você. Não um lugar de luta constante. Não um lugar de sufoco mensal. Um lugar onde a provisão flui, onde o dinheiro chega, onde as contas fecham, onde a abundância é o estado normal e não a exceção. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Cada caminho que parecia fechado está sendo redirecionado. Cada vereda que parecia sem saída está sendo aberta por uma mão que você não vê, mas que está trabalhando a seu favor agora. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Esse vale tem nome financeiro. Tem o nome da dívida que parece impossível, do financiamento que não termina, do cartão que sufoca, do mês que não fecha, do extrato que dói de olhar. Mas você não anda sozinho por esse vale, e a sombra não tem poder permanente sobre quem conhece o pastor. O teu cajado e o teu bordão me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Uma mesa farta, uma mesa de provisão abundante, uma mesa onde o dinheiro não falta, onde os sonhos têm lugar, onde comprar um carro, construir uma casa, dar para os filhos o que precisa. Tudo isso tem assento. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Não apenas suficiente, transbordando, sobrando, multiplicando, sendo canal de bênção para todos ao redor. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não alguns dias, não nos dias bons, todos os dias, incluindo hoje, incluindo esse mês que ainda não acabou, incluindo essa semana em que o peso financeiro ainda está presente. A bondade te segue, a provisão te segue, o dinheiro está sendo movido agora, as portas financeiras estão abertas agora, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa é a declaração final de um filho que tomou posse, que decretou, que blindou, que recebeu e agora habita. Não visita, não passa por, não fica do lado de fora esperando. Habita no lugar da abundância, da prosperidade, do fluxo contínuo de provisão que é sua herança, seu direito e sua realidade a partir de hoje. Dinheiro multiplica, dívidas são quitadas, portas financeiras estão abertas, abundância é a sua nova morada. Amém. Está feito, está selado.
Está estabelecido. A provisão é sua. E agora eu preciso te fazer uma pergunta direta. Você chegou até aqui. Você ouviu. Você decretou. Você tomou posse. E a pergunta é: o que você vai fazer com isso agora? Porque esse é o momento exato em que a maioria das pessoas comete o maior erro. Ouve, se emociona, sente o movimento, e depois sai daqui e deixa tudo morrer no esquecimento. Não deixa a semente germinar, não protege o decreto, não renova a tomada de posse. E aí, em poucos dias, a voz da dúvida volta. O extrato bancário fala mais alto, e o ciclo recomeça. Você vai deixar isso acontecer? Ou você vai agir agora enquanto o fogo ainda está aceso? A primeira coisa que você precisa fazer é voltar a esse vídeo por mais 3 dias seguidos. Não como entretenimento, como ativação contínua. Cada vez que você ouve, você está renovando o decreto. Está reforçando a blindagem. Está alimentando a fé com identidade que foi plantada aqui. O fluxo de dinheiro que foi liberado hoje precisa ser sustentado pela sua postura nos próximos dias. E esse vídeo é a ferramenta para isso. Coloca no seu alarme. Marca no seu calendário. Faz disso um compromisso com a sua própria prosperidade financeira. A segunda coisa é agir publicamente. Vai no comentário agora e escreve: tomo posse. Ou escreve: eu decreto. Ou escreve: eu recebo. Essas não são frases para o algoritmo. São declarações de território. São você cravando a sua bandeira em público e dizendo: o que foi decretado aqui é meu. E depois compartilha esse vídeo com 3 pessoas que você sabe que estão no sufoco financeiro, que estão com o cartão no limite, com o financiamento pesando, com a dívida sufocando. Porque quando você semeia na vida de alguém, o ciclo de dar e receber se ativa, e a sua colheita é multiplicada. Inscreve no canal e ativa o sino, porque o que vem nos próximos vídeos continua o que foi iniciado aqui. Essa não é uma ativação isolada. É o começo de um novo ciclo financeiro na sua vida. E ele começa agora. Com você. Com esse decreto. Com essa tomada de posse. Antes que esse mês acabe.